Confira o resumo com todas as notícias do dia sobre Mauro Cid. Na noite desta quinta-feira, vazaram áudios do tenente-coronel Mauro Cid dizendo a interlocutores que a Polícia Federal supostamente o coagiu durante as colaborações no âmbito da delação premiada. Em um total de 11 áudios publicados pela revista Veja, Cid fez críticas às ações de Moraes e alegou que os investigadores da PF não queriam saber da verdade, pois já tinham uma narrativa pronta. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa, você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, anunciou que tomará medidas legais contra Mauro Cid por suas declarações de supostamente ter sido coagido nos depoimentos à PF, conforme reportado pela revista Veja. Os áudios divulgados revelam Cid afirmando ter sido coagido a fazer suas declarações, inclusive implicando a PF e o ministro Alexandre de Moraes. A representação será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para esclarecimentos. Para a jornalista Miriam Leitão, o diretor disse o seguinte: "Vimos com gravidade o que as falas acusam. Representamos ao STF para que ele esclareça, já que somos levianamente acusados. Ninguém acusará a PF e o STF dessa forma e ficará incólume." Mauro Cid pode descredibilizar o acordo de delação premiada com o vazamento dos áudios, onde faz críticas à PF e o ministro Alexandre de Moraes na condução dos depoimentos. O caso já levou à nova prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, após ele ter prestado depoimento no STF para esclarecer os conteúdos do áudio. A determinação foi do próprio Alexandre de Moraes. Contudo, uma eventual anulação da delação não invalidaria as investigações, na visão de integrantes da PF. Isto porque a colaboração não é a única e nem a mais importante prova que a corporação afirma possuir. A PF pretende descobrir que era o interlocutor dos áudios e em qual contexto esse diálogo ocorreu. Cesar Bittencourt, advogado de Cid, disse que seu cliente não quer anular a delação. Após vazarem áudios de Mauro Cid, alegando ter sido coagido e pressionado nas colaborações premiadas, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro volta a ser preso. A detenção ocorreu depois dele prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal. A ordem de prisão preventiva do militar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, sob alegação de descumprimento de medidas e obstrução de justiça. Os áudios caíram como uma bomba na credibilidade da delação premiada de Mauro Cid. Uma eventual anulação da delação não invalidaria as investigações, na visão de integrantes da PF. Isto porque a colaboração não é a única e nem a mais importante prova que a corporação afirma possuir. Após vazarem áudios de Mauro Cid, alegando ter sido coagido e pressionado nas colaborações premiadas, a Polícia Federal corre atrás para descobrir quem é o interlocutor a quem Cid enviou as mensagens. Para o colunista Thales Faria, fontes da PF dizem que os agentes devem adotar postura intransigente e não devem aceitar respostas vagas sobre quem conversava com Mauro Cid. Os áudios caíram como uma bomba na credibilidade da delação premiada de Mauro Cid. Uma eventual anulação da delação não invalidaria as investigações, na visão de integrantes da PF. Isto porque a colaboração não é a única e nem a mais importante prova que a corporação afirma possuir. A PF pretende descobrir que era o interlocutor dos áudios e em qual contexto esse diálogo ocorreu. A Polícia Federal sugere que o juiz ligado a Alexandre de Moraes ouça esclarecimentos de Mauro Cid quanto às críticas feitas ao ministro do STF e às alegações de que foi coagido pela PF nos depoimentos da colaboração premiada.
As falas do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro aparecem em áudios publicados pela Veja nesta quinta-feira. Segundo a apuração do jornalista Gerson Camarote, o tenente-coronel será ouvido na tarde desta sexta-feira pelo juiz instrutor do gabinete de Moraes. Em um total de 11 áudios, Cid disse que Moraes faz o que quer e alegou que os investigadores da PF não queriam saber da verdade, pois já tinham uma narrativa pronta. Mauro Cid disse que os agentes queriam apenas a confirmação desta versão. A Polícia Federal afirmou que possui provas que confirmam os depoimentos de ex-comandantes sobre tentativa de golpe. De acordo com as fontes da PF, a investigação coletou evidências que corroboram os depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Carlos Baptista, sobretudo acerca das reuniões entre ex-líderes das Forças Armadas, nas quais Bolsonaro apresentou diferentes versões de uma minuta de golpe, e também tem provas sobre a falsificação dos cartões de vacina, que Cid confirmou ter feito a mando do ex-chefe. A informação vai de encontro com a expectativa de Bolsonaro de ter uma mudança no rumo de seus processos. Ele já teve o pedido de mudança de juiz negado mais de uma vez. Alexandre de Moraes segue como relator da maioria dos inquéritos. Ministros do STF levantam suspeitas sobre o vazamento dos áudios de Mauro Cid, onde ele critica a PF e o ministro Alexandre de Moraes. Ainda nesta sexta-feira, ele foi convocado ao STF, onde deu esclarecimentos sobre os áudios e acabou preso por obstrução da justiça. Para a CNN, ministros da corte falaram de suspeitas sobre uma possível armação, que poderia comprometer a colaboração premiada. Fontes da PF também se mostraram surpresas, mas afirmam que as informações obtidas até agora no inquérito ainda são válidas. Os advogados de Mauro Cid defendem os áudios como um desabafo e negam questionar a integridade das instituições envolvidas. Em dezembro passado, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes se encontraram na residência do senador Ciro Nogueira. Conforme confirmado por fontes à CNN, o encontro, revelado por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, ocorreu enquanto Bolsonaro é alvo de investigações presididas por Moraes. Na tentativa de amenizar a polarização, interlocutores da direita buscam aproximação com o Supremo Tribunal Federal, incluindo Tarcísio de Freitas e Valdemar da Costa Neto, que dialogaram com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Paralelamente, a Polícia Federal reúne evidências contra Bolsonaro em diversos casos, aumentando a possibilidade de sua prisão. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de Mauro Cid, após o vazamento de áudios em que o tenente-coronel faz críticas a Moraes e à PF por supostamente o terem coagido em depoimentos. Ainda nesta segunda-feira, Mauro Cid foi preso novamente assim que deixou audiência no STF para esclarecer o conteúdo vazado. A decisão foi do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o enquadrou por obstrução da justiça. Mauro Cid havia sido preso anteriormente no inquérito que investiga fraudes nos cartões de vacinação de Bolsonaro. Hoje, logo que soube que seria preso, o tenente-coronel teve tonturas e desmaiou e precisou ser atendido por uma equipe médica do Supremo.